Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Eu daria um salto no escuro, mas perderia a coragem. No fim, vou ter o inferno que eu mereço. Architects, dramatis personae. Invernos longos chegaram e partiram desde nossa última visita, e os anos não foram muito bondosos. A memória é um animal caprichoso, e a vida, cheia demais para que recordemos cada nome e acontecimento. Por isso, seu historiador lhe oferece um lembrete sobre nossos atores. Gabriel de Leon, o último santo de prata, o leão negro de Lorson e suposto herói desta história. Nascido 9 anos antes que a morte dos dias se abatesse, quando o sol foi escondido no céu por todo o império de Elidain, sua infância foi curta e cruel. Ele é um sangue pálido, nascido de uma mãe mortal e um pai vampiro, herdeiro tanto dos poderes quanto da sede de seu genitor. Gabriel foi recrutado pela Ordem da Prata de Samishon aos 15 anos, tornando-se um defensor dessa irmandade sagrada antes de cair em desgraça. Uma década após sua excomunhão, ele era um homem arrasado e dependente da droga Sanctus para conter seu desejo por sangue cada vez maior. Mas em uma jornada rumo à vingança, nosso modelo caído foi apresentado a uma garota que mudaria sua vida para sempre. Dior Lachance. Filha de uma prostituta e órfã aos 11 anos, ela começou a se vestir como garoto para evitar problemas nos becos e sarjetas de sua juventude. Sua vida de pequenos furtos foi interrompida pela descoberta de que seu sangue era capaz de curar qualquer ferimento e qualquer doença. Acusada de bruxaria, Dior foi condenada à morte pela Santa Inquisição, mas foi resgatada por Chloe Sauvage, uma irmã da Ordem da Prata e amiga de Gabriel. A boa irmã revelou que o poder do sangue de Dior não era feitiçaria, mas uma bênção dos céus. Dior é descendente de uma mulher chamada Essan, a filha do próprio Filho Mortal de Deus, o Redentor. E agora cabe a ela trazer o fim da morte dos dias e cumprir seu destino como Santo Graal de Samishon. Selene Cachia, irmã de Gabriel, assassinada aos 15 anos quando sua aldeia foi destruída pelos mortos. Gabriel achou que a irmã estava enterrada havia muito tempo, mas ela retornou anos depois como uma vampira, chamando a si mesma de Liate e caçando Dior. Inicialmente, os irmãos não se entenderam, mas Selene acabou salvando a vida de Gabriel e o ajudou a resgatar Dior da traição e da morte. Selene é muito mais temível do que os outros vampiros de sua idade. Ela nasceu da linhagem de sangue voz, mas exerce os dons de sangue dos Ezani, a mesma linhagem misteriosa a qual pertencia o pai de Gabriel. Ela mantém tanto seu rosto quanto seus motivos ocultos. Ela e o irmão não estão nos melhores termos. Astrid Renier, uma irmã da Ordem da Prata, amor de Gabriel. Astrid era filha bastarda do imperador Alexandre III, enviada para o mosteiro quando sua existência se tornou inconveniente para a nova esposa de Alexandre. Formando uma amizade com Gabriel que desabrochou em amor, ambos foram excomungados quando a gravidez dela foi descoberta. Astrid deu à luz uma menina e se casou com Gabriel. O casal se retirou para as extremidades mais ao sul do império, para ali viver como uma família em tranquila felicidade. Mas a felicidade não ia durar. Paciência de Leon, filha de Gabriel e Astrid. Seu pai tatuou o nome dela em prata nos dedos quando ela nasceu, um lembrete para o antigo santo de prata do que era realmente importante. A menina era o orgulho e a alegria de Gabriel, a luz mais brilhante em sua vida. Ela foi assassinada com a mãe pelas mãos do Rei Eterno, Fabien Voz. Não sinta vergonha, caro leitor. Eu também chorei. Bebedora de cinzas, a espada encantada de Gabriel, que fala diretamente com a mão de quem a impunhe. Embora experimente breves momentos de lucidez, ela fica frequentemente confusa sobre onde e até mesmo quando está. A bebedora de cinzas nunca mais foi a mesma desde que sua lâmina foi quebrada na pele do Rei Eterno. Como Gabriel tomou posse dela é tema de muita especulação entre cantores e menestréis videntes do Império. Aron de Kosh, antigo santo de prata de Samishon,
Aron era filho de uma baronesa com um vampiro do sangue Ilum, Kit, que podem manipular as emoções dos outros. Foi aprendiz com Gabriel, e a dupla compartilhava de uma rivalidade cheia de ódio que acabou por se tornar amizade verdadeira. Ele deixou a Ordem da Prata quando seu amor pelo ferreiro Batiste Sa Ismael foi exposto e considerado uma blasfêmia por seus irmãos. Batiste Sa Ismael, antigo dedo preto da Ordem da Prata e o homem que forjou a primeira espada de Gabriel, a Garra de Leão. Depois da descoberta de seu relacionamento, Batiste deixou a Ordem com Aron. O casal se instalou no sul, restaurando o Chantel chamado Avelene. Anos mais tarde, receberam a visita de seu velho amigo, que àquela altura tinha tomado Dior sob sua proteção. Batiste e Aron ofereceram santuário para Gabriel e ajudaram a defender a jovem Graal contra o ataque de Danton Voz. Abade Mão Cinza, antigo mestre de Gabriel, um filho do sangue Chastain. Kit, que conseguem conversar e assumir a forma de animais. Mão Cinza tentou inculcar um sentido de dever no jovem Gabriel, alertando-o para nunca sucumbir à sede em seu sangue. Anos mais tarde foi nomeado abade da Ordem da Prata, sendo importante na busca de Chloe Sauvage para encontrar o Santo Graal. Chloe Sauvage, irmã da Ordo Argentergengia, amiga de infância tanto de Astrid quanto de Gabriel. Chloe o ajudou a repelir a invasão de Fabien Voz a Nordblade, um feito que fez com que Gabriel, aos 16 anos, fosse sagrado cavaleiro pela Imperatriz. Anos depois, Chloe se encontrou com o velho amigo mais uma vez e o recrutou para ajudar a defender Dior Lachance. Chloe queria levar Dior para o mosteiro de St. Michon, onde a morte dos dias poderia ser desfeita por meio de um ritual antigo que descobrira na biblioteca. Mas quando Gabriel soube que o ritual envolvia o sacrifício de Dior, ficou revoltado, matando Mão Cinza, Chloe e meia dúzia de outros santos de prata em defesa da garota inocente. Saoirse Dunsair, membro da Companhia do Graal, aqueles heróis recrutados por Chloe Sauvage para proteger Dior. Saoirse era uma guerreira das terras altas oceanas, carregava um machado encantado chamado Bondade e era companheira da leoa da montanha Febe. Ela e Febe foram mortas em batalha por Danton Voz em Sanguilaume. Perry Rafa, outro da Companhia do Graal, estudioso da Irmandade de Sanguilaume e amigo de Chloe Sauvage. Perry Rafa acompanhou Chloe em sua jornada para encontrar Dior, frequentemente divergindo de Gabriel em questões de fé. Ele também foi morto por Danton durante o massacre de Sanguilaume. Bellamy Bolchete, o menestrel vidente da Opus Grande e membro da Companhia do Graal, viajou com Gabriel, Dior e os outros pelas vastidões desoladas do sul de Nordblade, sempre disposto a compartilhar uma história ou canção. Iol e Danton também o matou. Mestre da Forja Argile, chefe ferreiro da Ordem da Prata. O velho Dedo Preto lutou ao lado de Gabriel, Aron e Batiste na Batalha dos Gêmeos, na qual a invasão do Rei Eterno foi derrotada. Estava presente no ritual para assassinar Dior, mas escapou do ataque de Gabriel à Catedral de St. Michon. Talon, um serafim da Ordem da Prata. Talon era um homem cruel, nunca o confidente mais íntimo de Gabriel. Ele sucumbiu a Sangire, a sede vermelha, um problema hereditário que acaba deixando todos os sangues pálidos loucos de desejo por sangue. Foi morto por Gabriel e Mão Cinza. Fabien Voz, o Rei Eterno, priore do Sangue Voz, e talvez o Kit mais velho em existência. Fabien Voz foi o primeiro priore a transformar em armas os atrozes, uma raça descerebrada de vampiros que se tornaram abundantes depois da morte dos dias, reunindo-os em um exército conhecido como a Legião Sem Fim. Apesar de ser atrasado pelos esforços de Gabriel, Fabien acabou por conquistar Nordlund e seguiu para leste, tomando grande parte do continente Elidaene. Seus filhos, os 7 príncipes da eternidade, foram fundamentais em sua invasão. Enfureceu-se com o assassinato de sua filha caçula, Laure, pelas mãos de Gabriel, e anos mais tarde, teve sua vingança sangrenta contra o Santo de Prata e sua família. Laure Voz, a aparição de Vermelho e filha mais nova de Fabien, Laure explorou Nordland para preparar a invasão de seu pai, o que a botou em conflito com Gabriel, Aron e Mão Cinza. Ela arrancou o braço de Mão Cinza, marcou o rosto de Aron para sempre e foi incendiada por Gabriel. Em retaliação, Laure viajou até Lorson e queimou a aldeia em que Gabriel nascerá, assassinando todos ali, incluindo a irmã caçula dele, Selene. Foi morta por Gabriel na Batalha dos Gêmeos. Valha Denael, irmã da Santa Inquisição, que ao lado de sua gêmea, Talia, perseguiu Dior pelo crime de bruxaria por todo o Império. A dupla capturou Dior e Gabriel na cidade de Promontório Rubro e torturou os dois brutalmente. A garota escapou, assassinando a irmã de Valha, Talia, e resgatou Gabriel do tormento. Isabela Augustin, esposa de Alexandre III e imperatriz de todo Elidain.
Era patrona da Ordo Argentergêngia, restaurando a grandeza da ordem após séculos de declínio. Sagrou Gabriel cavaleiro depois da Batalha dos Gêmeos, e o usou como sua mão direita nos anos subsequentes, supervisionando sua ascensão à fama e à glória. Maximile de Augustin, um rei guerreiro que deu início à unificação de 5 países em guerra no Grande Império Elidaene, mais de 6 séculos atrás. Maximile foi morto antes que seu sonho se realizasse, mas sua dinastia governa o império até hoje. A Igreja da Fé Única chamou Maximile de o 7º mártir sagrado como recompensa por seus esforços na terra. Michon, a primeira mártir, uma simples caçadora que se tornou discípula do Redentor e deu continuidade à sua guerra santa após sua execução sobre a roda. Apesar de a maioria não saber disto, Michon também foi amante do Redentor, e juntos tiveram uma filha chamada Essan. Um nome que significa fé em talhóstico antigo. Essan, filha de Michon com o Redentor. Há 4 séculos, os descendentes de Essan se rebelaram contra a dinastia Augustin, um levante que ficou conhecido como a heresia assenta. Sua rebelião foi derrotada pelos cruzados da Fé Única, e a maioria dos seus foi morta. Dior Lachance é a última descendente de sua linhagem. E agora, mes amis, nós começamos. Pôr do sol. Asterisco e asterisco. O menino morto abriu os olhos. Tudo estava imóvel e silencioso, ele no centro e acima de tudo. Era uma estátua, seu único movimento no abrir das pupilas, no afastar suave dos lábios sem sangue. Não houve aceleração do fôlego quando o despertar o reclamou, nem uma batida profunda sob a pele de porcelana. Ele estava ali deitado na escuridão, angelical e nu, olhando para o dossel de veludo desgastado pelo tempo e se perguntando o que o havia acordado. Ainda não havia anoitecido, isso era certo. A estrela do dia ainda beijava o horizonte, o escuro ainda não tinha afundado até os joelhos. Os mortais que compartilhavam sua cama grande com dossel estavam plácidos como cadáveres, imóveis exceto pelo movimento leve como pluma do braço do belo jovem sobre sua barriga, o ritmo suave da respiração da donzela contra seu peito. Não havia fome em um leito tão repleto, nem frio entre belezas tão maduras. Então o que o arrancara de seu sono? Ele não tinha sonhado durante o dia, aqueles do sangue nunca sonhavam. Mesmo assim, percebeu que o sono não lhe proporcionara conforto, sem descanso com a frágil luz solar, e emergindo das trevas do sono de morte, de repente ele entendeu. O que tinha acordado Jean-François foi a dor. Agora ele recordava, a mão subindo até seu pescoço enquanto as imagens dançavam, como moscas de cadáver em sua cabeça. Dedos duros como ferro se afundando nas cinzas de sua garganta. Presas manchadas de vinho, expostas em um rosnado. Olhos cinza tempestade, cheios de ódio enquanto ele era jogado contra a parede, fumaça vermelha fervendo em sua pele. Eu disse que ia fazer você gritar, sanguessuga. Jean-François estivera a apenas alguns momentos de seu fim e sabia disso. Se Melina não tivesse intervindo com seu punhal de aço de prata. Imagine isso, depois de tudo que você viu e fez. Imagine morrer bem ali naquela cela imunda. Deitado ali na escuridão, Jean-François acariciou o lugar onde Gabriel de Leon o machucara. Visualizando aqueles olhos cinza impiedosos envoltos em fumaça vermelha, o menino morto sentiu seus maxilares se cerrarem. E por um momento, só o espaço de uma única respiração mortal, o Marquês experimentou uma sensação que imaginara ter sido relegada à poeira das décadas. Não há ninguém com mais medo de morrer que coisas que vivem para sempre. Seu movimento perturbou a jovem ao seu lado, e ela deu um suspiro antes de voltar a mergulhar no sono. Era uma bela flor, de origem sadaemi, com cachos castanhos e macios e pele escura de fundo oliva. Ela estava mais para esquelética, mas não eram todos assim naquelas noites, e era alguns anos mais velha do que Jean-François quando ele tinha recebido o dom. Sua pele era quente, e seu toque a tão agradável, e sempre que o olhava, os olhos verde escuros dela inchavam com uma fome incongruente com sua fachada ingênua. Ela já servia em seus estábulos havia 4 meses. Devassa e desejosa. Por um momento Jean-François quis poder se lembrar de seu nome. Os olhos dele percorreram a promessa do corpo nu dela, a linha suculenta da artéria correndo pelo interior da coxa, o delicioso traçado das veias em seus pulsos e subindo até a extremidade pronunciada de seu queixo. Observou a batida delicada do pulso sob a pele, hipnótico e suavizado pelo sono. A sede se agitou dentro dele, sua amante odiada, sua nêmesis amada, e Jean-François visualizou Gabriel de Leon mais uma vez, o rosto do santo de prata pairando a centímetros do seu, dedos se afundando cada vez mais, lábios próximos o bastante para beijar. Grite para mim, sanguessuga. O historiador se apoiou sobre o cotovelo, cachos dourados caindo em torno de seu rosto.
Atrás dele, o belo jovem deu um suspiro de objeção, a mão tateando os lençóis frios. Era de uma beleza nórdica, cabelo como corvo e pele cremosa, cerca de 20 anos de idade, imaginou Jean-François. A viscondessa Nicolette o apresentará algumas semanas antes, um suborno de sua sobrinha de sangue em troca de uma palavra favorável dita ao ouvido da imperatriz. E embora odiasse Nicolette como veneno, Jean-François aceitara. O rapaz era esguio como um puro sangue, a carne do pulso, da garganta e das partes baixas levemente marcada por dentes afiados como agulhas. Seu nome com certeza começa com um D. Jean-François passou a ponta dos dedos marmorizados pela pele da jovem, com a delicadeza do primeiro hálito primaveril. Olhos de chocolate se estreitaram fascinados, enquanto a carne dela reagia, aquela trilha reveladora de pelos arrepiados enquanto uma unha cortada alisava as marcas de mordida em seu pescoço. O monstro se curvou sobre ela, a língua se movendo rapidamente no alto e em torno da intumescência de seu mamilo, e a respiração da jovem se acelerou, trêmula e agora desperta. O calor do sangue que ele bebera antes que todos caíssem no sono havia esmaecido. Seus lábios deviam estar frios como gelo derretendo. Mesmo assim ela gemeu enquanto ele mamava com mais ímpeto, mordendo forte, mas não o suficiente. E afastando as coxas ela ousou passar a mão no cabelo dourado dele. Mestre, arquejou. O rapaz agora estava acordado, despertado pelos suspiros da jovem. Ele espalhou beijos pelos ombros nus do marquês, e devagar como cera de vela derretida, sua mão desceu para os quadris do sangue frio, passou pelos músculos pálidos de sua barriga, descendo até as partes baixas de Jean-François. O vampiro permitiu que o nórdico o tocasse e o acariciasse, fazendo seu sangue descer e ouvindo o rapaz gemer. Isso deixou duro como ferro e pesado em sua mão. Mestre, suspirou ele. A jovem estava pressionando beijos ao longo de seu pescoço, cada vez mais perto dos ferimentos deixados por de Leon. Jean-François encheu uma das mãos com os cachos dela, que arfou quando ele a puxou para trás. O pulso dela agora era um tambor de guerra, e ele a beijou com força, permitindo que suas presas cortassem o lábio dela e derramasse algumas gotas de fogo brilhante como rubi sobre a língua dançante dos dois. A sede então aumentou de repente, e por um momento ele precisou se esforçar para mantê-la sob controle. Mas o marquês era uma criatura que gostava tanto da caçada quanto da matança, por isso interrompeu seu beijo sangrento e guiou a jovem para o rapaz duro como pedra atrás dele. Ela logo compreendeu, afastando os lábios enquanto o nórdico se ajoelhava para encontrá-la. Ele gemeu quando ela o tomou na boca, o pulso batendo mais forte abaixo da pele quente e lisa. O marquês observou o par se movimentar por algum tempo, a brincadeira de sombra e luz sobre a carne deles. O cheiro no ar disse a Jean-François que a jovem estava molhada e quente como chuva de verão, e o mero roçar de seus dedos em sua boceta fez com que ela estremecesse até os dedos retorcidos dos pés, apertando-se contra sua mão, necessitada e suplicante. Ainda não, amor, sussurrou ele provocando um gemido de protesto. Ainda não. Jean-François se levantou, lânguido, e se ajoelhou por trás do rapaz arquejante. Afastando madeixas longas e escuras do pescoço do nórdico, o marquês sentiu o tremor do mortal, um predador às suas costas, agora, garras afiadas passando por sua pele. As mãos do marquês desceram por ondulações e vales de músculos deliciosos, enfim envolvendo o calor daquele pau pulsante. E olhando para baixo do plano arquejante da barriga de sua presa para a jovem, ele rosnou uma ordem baixa e dura. Acabe com ele. A jovem gemeu com os olhos presos nos dele, uma sacerdotisa perdida em oração. O rapaz estava tremendo, segurando os cachos da jovem enquanto as presas do monstro roçavam a pele dele. Jean-François ainda podia sentir os dedos do santo de prata em torno de seu pescoço. Grite para mim, murmurou. O rapaz fez exatamente isso, uma das mãos emaranhada no cabelo do marquês. A jovem o tomou em sua garganta, cada vez mais fundo, e enquanto Jean-François sentia aquilo, aquele calor pulsante e vibrante transbordando das partes baixas do rapaz e entrando na boca dela, que ansiava por isso, ele mordeu, além daquela breve e intoxicante resistência da pele, liberando a torrente de vida jubilosa e densa de seu interior. Então não havia mais nada, nenhum corpo trêmulo em seus braços, nenhum grito ardente ecoando nas paredes. Havia apenas o sangue em chamas com cada fragmento da paixão do rapaz, um elixir de vida e luxúria entrelaçadas que o erguiam cada vez mais alto para o céu sem limites. Vivo! Jean-François bebeu com tanta avidez quanto a jovem, querendo apenas mais, apenas isso, apenas tudo. Em noites antes da estrela do dia falhar, ele teria tomado apenas isso.
Mas ovelhas agora eram raras demais, sua vida era valiosa demais para desperdiçar. Por isso ele cortou o polegar com uma unha afiada e o pressionou sobre os lábios do rapaz. O mortal arquejou se grudando, sugando, uma das mãos ainda emaranhada nos cachos da jovem, bebendo profundamente enquanto arqueava os quadris, uma comunhão perfeita, consumindo e consumido todo mundo a seu redor banhado em mestre. O chamado soou à porta do quarto, seguido por uma batida rápida. Jean-François reconheceu o perfume acima do aroma celestial de sangue. Méline! Ele suspirou, o vermelho gotejando de sua boca. Entre! A porta para seu boudoir se abriu, admitindo a entrada de ecos de aço e pedra, sussurros suaves de criados nos corredores acima. O Chantal agora estava despertando, uma dúzia de notas fracas de cheiro de sangue no ar quando sua mordoma entrou no quarto. Méline trajava um espartilho de barbatana de baleia, um belo vestido de damasco de veludo preto um pouco desgastado pelo tempo. Havia uma gargantilha de renda apertada em seu pescoço, cabelo ruivo comprido arrumado em tranças finas, uma meia dúzia pendente com esmero sobre seus olhos dando a aparência de correntes finas. Ela parecia uma madame de 30 e tantos anos, embora estivesse mais perto dos 50. A implacável carga do tempo desacelerada pelo sangue que ela tomava semanalmente das veias dele. Parava emoldurada pelo batente da porta, alta e imponente, lançando um olhar frio como gelo para o banquete parcialmente saboreado. O rapaz estava deitado de costas, exaurido e pálido, mas ainda duro como aço. Ao ver Méline, o estado de ânimo da jovem desmoronou, e ela puxou os lençóis para cobrir sua nudez com os olhos baixos. O que é, Méline? A mordoma fez uma reverência. A imperatriz deseja vê-lo, mestre. O historiador jogou um robe sobre os ombros. Seu tecido era claro e fino, mas começando a esfiapar nas bordas. Não havia seda nova em uma terra onde nada crescia. Ele passou a ponta dos dedos sobre um globo chimico, trazendo luz para a alcova palaciana ao redor. As paredes tinham estantes de carvalho, repletas com as histórias que tanto o fascinavam. Sua mesa estava coberta de bastões de carvão, estudos artísticos de animais, arquitetura e corpos nus. Jean-François esfarelou um pouco de pão de batata em um terrário de vidro e sorriu quando 5 camundongos pretos emergiram do pequeno Chantal de madeira. Seus familiares se lançaram sobre a refeição, Cláudia brigando com David como sempre fazia, Marcel guinchando pela paz. Ele olhou para a mordoma. Nós temos uma reunião marcada no Priedi, não temos? Desculpe, mestre. Mas sua graça exige sua presença agora. O historiador piscou, sua atenção aguçada. Méline ainda estava fazendo uma mesura, perfeitamente móvel, perfeitamente treinada. Mas ele captou a desarmonia em seu olhar, a tensão em seus ombros. Ele caminhou na direção dela, a seda sussurrando, e tocou seu rosto. Fale, minha pombinha. O mensageiro chegou de Dame Kestrel, mestre. A donzela de ferro aceitou o convite de sua graça, compreendeu o marquês. Méline assentiu. Assim como Lord Carim, mestre. Seu enviado chegou no fim da manhã, trazendo notícias da intenção do Aranha de comparecer à convocação de nossa imperatriz. Os priorem dos sangues vós e Ilon? Disse ele, surpreso. Vindo aqui? Jean-François se virou na direção da cama com a voz dura como ferro. Fora. A jovem se sentou, tensa de medo. Vestiu uma camisola e insistiu para que o rapaz se levantasse, passando o braço dele em torno de seu ombro. Ela evitou o olhar frio de Méline, sempre uma espertinha, enquanto ajudava seu colega a seguir na direção da porta. Mas quando passaram, o nórdico olhou nos olhos de Jean-François, o olhar ainda ardendo com a loucura do beijo. Eu amo você, sussurrou. Jean-François pressionou uma garra sobre os lábios melados do rapaz e lançou um olhar afiado para a jovem. Não era necessário mais nenhum aviso, e a dupla logo desapareceu pela porta. Méline observou sua saída irritada. Você não gosta deles, murmurou Jean-François. A mulher baixou o olhar. Perdoe-me, mestre. Eles são indignos do senhor. Ah, minha querida. Jean-François acariciou a face da escrava, erguendo seu queixo para que ela pudesse olhá-lo outra vez. Minha querida Méline, a inveja não lhe cai bem. Eles são apenas o vinho antes do banquete. Sabe que só confio em você, que é você que eu adoro. A mulher ousou pôr a mão dele sobre seu rosto, cobrindo os nós dos dedos de beijos. Oh, murmurou. Você é o sangue em minhas veias, Méline. E se tenho medo, minha pombinha, minha querida, é a ideia da eternidade sem você ao meu lado. Sabe disso, não sabe? Oh, respondeu ela em voz baixa, quase chorando. Jean-François sorriu, passando o dedo por seu rosto. Observou o pulso dela se acelerar, seus seios arquejarem quando a mão dele chegou à gargantilha em seu pescoço.
Então ele pôs uma garra afiada no queixo dela, quase com força suficiente para romper a pele. Agora vista-me, ordenou. Meline estremeceu, sussurrando. Como for de seu agrado. Asterisco segundo asterisco. O menestrel vidente Danael Arriagan disse certa vez, se um homem buscasse prova de que a beleza podia nascer da atrocidade, ele não precisava ir além de sua Adair. Construída no coração congelado das montanhas Moatra no leste de Sdain, a cidade fortificada era um testamento à engenhosidade e à crueldade dos homens mortais. Dizia-se que Iskander IV, o último Shah de Sdain, gastou a vida de 10.000 escravizados para construí-la. A rocha de ferro escura que dava ao Shanti ao seu nome, Torre Preta na língua local, foi extraída a 1.500 quilômetros de distância, e a rota pela qual foi transportada passou a ser conhecida como Nseit Assaatre, a Estrada da Sepultura sem número nome. Sua Adair ficava aninhada no passo de Auspire, protegendo as minas de vidro de ouro em Lachaame e Raya, a grande cidade portuária de Achev. Esses tesouros agora estavam esmaecidos, mas sua Adair resistia, sem ser corrompida pela mão do destino ou os dentes do tempo. E foi no alto desses picos congelados que a imperatriz Margot Chastain ergueu seu trono. Jean-François caminhava pelos corredores, passos ecoando nos tetos altos. Meline o vestira com o que tinha de melhor, uma casaca de veludo branco e uma manta pálida de penas de falcão. As luas gêmeas e os lobos do sangue Chastain estavam costurados em seu peito, e o cabelo comprido que sua imperatriz tanto adorava caía sobre seus ombros como ouro derretido. Meline andava 3 passos atrás como era adequado para uma escrava, o damasco escuro de seu vestido sussurrando. Criados passavam pelos corredores sombreados, caindo de joelhos ao vê-lo. Animais familiares, gatos, ratos e corvos, observavam-no chegar, afastando-se quando se aproximava. Ele viu outros Kit, Mediai e recém-nascidos da corte de sangue de Margot, curvando-se e fazendo mesuras conforme o marquês passava. Mas ele passou pela maioria praticamente sem vê-los, seu olhar fixo nas paredes ao redor, as empenas erguendo-se acima como os ramos do céu. O interior do Chantial era decorado com os afrescos mais incríveis em toda a criação. O grão-mestre Javion Sajudail trabalhará neles por 30 anos. Diziam que quando o grão-mestre recebeu a notícia do nascimento de seu primeiro filho, nem tirou os olhos do trabalho. Quando o senhor da guerra Sadaimi Kuzu, a raposa, lançou sua campanha malfadada para retomar a cidade do controle de Augustin, Javion continuou a pintar mesmo enquanto os exércitos do imperador e do aspirante Achan se enfrentavam nas muralhas. E quando sua amada esposa, Dália, se jogou da torre mais alta de sua Adair em protesto por sua negligência, o grão-mestre não reservou tempo nem para ir a seus ritos funerários. Jean-François admirava a paixão do mortal, mas ainda mais o que ele havia criado com ela, uma beleza que perduraria muito depois que seu criador tivesse alimentado os vermes. O Chantial foi construído em 5 níveis magníficos, e Javion tinha pintado as paredes de cada um como um passo na ascensão para o céu. O primeiro nível era dedicado ao domínio natural, e aos filhos favoritos de Deus, a humanidade. O segundo era enfeitado com parábolas dos santos. O terceiro, um tributo aos 7 mártires sagrados. Acima deles voavam os anjos da hoste celestial, Heloísa e Mané Rafael, até o velho e querido Gabriel, abrindo suas asas brancas como pombos ao longo das paredes altas do 4º nível de sua Adair. Jean-François subiu ainda mais, com Meline respirando delicadamente às suas costas quando enfim chegaram ao último nível do Chantial. Ali um corredor grandioso se estendia à frente deles, tapete vermelho sangue cobrindo as pedras do chão. Belos candelabros enfeitavam as vigas como grandes teias de aranha de vidro de ouro cintilante, cheios das sombras de morcegos dependurados. E sobre as paredes, onde Javion Sajudail pintara sua homenagem de décadas a Deus Todo-Poderoso, o próprio soberano do céu, havia agora apenas pedra escura sem qualquer traço característico. O trabalho da vida do grão-mestre tinha sido lixado e substituído por dezenas de pinturas em molduras douradas. Retratos diferentes da mesma pessoa, repetidas vezes. Passando a passos largos pelos soldados trajando aço, Jean-François chegou às portas altas do santuário íntimo de sua dame. E ali parou, estudando o retrato acima da entrada. Ela que tinha eliminado o céu e suplantado seu reino sobre a terra. Veio a ordem. Soldados escravizados empurraram e abriram as portas poderosas, revelando a câmara grandiosa que havia depois delas. O Marquês Jean-François do Sangue Chastain, historiador de sua graça, Margot Chastain, primeira e última de seu nome, imperatriz imortal dos lobos e dos homens. Um caminho de tapete vermelho felpudo se estendia para a escuridão, flanqueado por 3 pilares altos.
O Marquês sentiu um frio no salão, banindo as paixões tépidas como o sangue que tivera em sua cama. Entrando sozinho, seguiu o carpete, com as mãos unidas como um penitente, acompanhado pelo som de um castrato solitário em algum lugar nas sombras. A cada passo, aquele frio se apertava com mais força sobre sua pele, assim como o volume de um poder sombrio e impossível. Um rosnado longo e baixo de alerta soou à frente. O Marquês estacou e curvou-se numa reverência, baixa o suficiente para seus belos cachos dourados tocarem o chão. Minha imperatriz, Vossa Graça ordenou minha presença. Ordenei. Veio a resposta, harmoniosa e profunda como a terra. Sua palavra é meu evangelho, Vossa Graça. Olhe para mim então, Marquês. E reze. Jean-François ergueu os olhos. O tapete era um rio de sangue, correndo de um trono magnífico. 4 lobos pretos e ferozes descansavam em uma plataforma ao seu lado. Do outro lado, um pajem com o libré dos Chastain estava ajoelhado com as palmas das mãos viradas para cima, segurando um tomo encadernado em couro quase do seu tamanho. E atrás do trono, com 7 metros de altura, assomava outro retrato da priore do sangue Chastain, a mais velha da linhagem do pastor, soberana temível de seus semelhantes. A imperatriz Margot. Não era o melhor que ele tinha pintado. Jean-François pintara todos os retratos naquela torre, mas era a pintura favorita de sua graça. Margot estava retratada sentada sobre uma dourada lua crescente, trajando um belo vestido cor de ônix. Lobos gêmeos flanqueavam seus pés, luas gêmeas beijavam seu céu. Era uma jovem na forma, mas uma deusa em estatura, pálida como os ossos descorados pelo sol de seus inimigos. O retrato fora copiado inúmeras vezes, enviado para ducados do sangue por toda Esdain, uma lembrança dela, a quem juraram fidelidade eterna. A imperatriz era uma reclusa infame. Essa era a única versão que a maioria de seus súditos conheceria. Abaixo do retrato, estava sentada a própria imperatriz. Pelo menos, a versão que Jean-François conhecia. Ela não era a figura imponente que ele pintara na tela. Na verdade, Margot não tinha grande estatura, era até baixa como um tolo poderia apontar. Não era uma jovem voluptuosa nem uma perfeita beleza loura. Margot não era nenhuma donzela quando se transformou, mas uma mulher de meia idade. E agora, entalhada em mármore branco e majestade de ébano como era, ainda tinha as marcas de uma vida mortal difícil, dos anos impiedosos, preservados na história eterna de sua carne. Mas era a verdadeira beleza para um artista como o Marquês. E seu caminho para o favor de Margot. Porque não havia espelho, nem vidro nem água iluminada pelo luar que devolvesse o reflexo de um vampiro. E os anos desde que a imperatriz tinha visto seu rosto em qualquer coisa que não os retratos com os quais Jean-François a lisonjeava eram quase incontáveis. Margot era tão velha que não conseguia nem se lembrar de sua aparência. A imperatriz de lobos e homens fixou olhos escuros como o céu em Jean-François. A sombra dela se estendia à sua frente, acariciando a dele, e embora nem um sopro de vento se movimentasse na câmara, o Marquês sentiu seus cachos se agitarem em uma brisa fria. A mão dela, em forma de garras, acariciou o lobo mais próximo, uma velha dama perversa chamada Amy Alicia, e a imperatriz falou com uma voz que parecia vir do ar por toda a volta dele. Tu estás bem, Marquês? Perfeitamente bem, Vossa Graça. Merci. Os lábios da imperatriz se curvaram delicadamente. Outro lobo, um belo e elegante chamado Valor, rosnou quando ela tornou a falar. Aproxima-te, filho. Jean-François subiu na plataforma e se ajoelhou aos pés de sua imperatriz. Mesmo sentada no alto, Margot era quase menor que ele, e mesmo assim sua presença o diminuía. As sombras se estenderam, e ela ergueu a mão tão rápido que pareceu não se mover, mas piscar de seu colo para o rosto dele. O estômago de Jean-François se agitou quando Margot lhe ergueu o queixo para que ele pudesse olhar para ela. Fazia 50 anos, e ele ainda se lembrava de sua paixão assassina na noite em que ela o havia matado. A alegria sombria em seus olhos quando ele se erguera do chão ensanguentado de seu estúdio, tomado de horror e assombro por ela não o ter destruído, mas dado a ele uma vida nunca sonhada. Tu ainda estás ferido. Grite para mim, uma bobagem, Vossa Graça. 6 noites, e essa bobagem permanece? Mas se cura aos poucos. Eu lhe asseguro, mãe, isso não merece sua atenção. A imperatriz sorriu. Quem sou eu, meu filho? Vossa Graça é a soberana de direito deste império. Respondeu ele, a voz cheia de orgulho. Conquistadora, sábia e vidente. Ancien dos Kit, e priore do sangue Chastain. Tu então pensas que sou incapaz de julgar o que merece ou não minha atenção? O tom de voz da imperatriz era delicado, a ponta de seus dedos tocando o pescoço ferido dele. Vampiros não podiam escolher quais de suas vítimas receberiam o dom.
e a maioria acabava apodrecendo por dias antes de se transformar, surgindo como aquela raça vil conhecida como sangues ruins. Jean-François era o último vampiro de alto sangue que Margot criará, e ele sabia que muitos na corte da imperatriz sussurravam que ela o favorecia. Mas quando Margot apertou com mais força, quando ele teve apenas uma sugestão da forma monstruosa dentro dela, um calafrio percorreu sua espinha. Sinto muito, Vossa Graça. Não cabe a mim dizer o que não deve preocupá-la. Estás dizendo que isso devia me preocupar? Eu, não digo nada, Vossa Graça. Um polegar forte o suficiente para triturar mármore passou com delicadeza sobre sua laringe. O frio se aprofundou, sombras se curvando, gritando. Para que serviria um historiador que não fala? Mãe, eu... Uma risada baixa ecoou na câmara, presas afiadas brilhando quando a escuridão ficou imóvel. Eu me divirto contigo, amor. Margot envolveu o rosto dele com a mão em concha com olhos pretos brilhantes. Tu às vezes pareces tão infantil, tão jovem. Eu te alertaria para tomar cuidado com essa fraqueza, se ela não me fizesse te adorar ainda mais. E eu te adoro, adoro, meu belo, com todo o meu coração de mãe. O sorriso dela caiu dos lábios como folhas mortas. Mas tu fedes como as ovelhas com quem te excitas, Jean-François. Para trás agora. O terceiro lobo, uma senhora de idade chamada Prudência, observou enquanto o marquês retrocedia, de cabeça baixa. Jean-François fez de seu rosto uma máscara para esconder a tempestade em seu interior, ardor, vergonha, medo e devoção. Sua mãe sempre o tirava do prumo, sempre o deixava se sentindo como um. A imperatriz olhou para o garoto ao seu lado. O pajem permanecerá imóvel por todo esse tempo, com aquele tomo com detalhes em latão na palma das mãos. Embora tivesse a força de um escravizado, seus braços ainda deviam estar queimando pela agonia de segurá-lo. Esse era o objetivo, imaginou Jean-François. Sabia que a imperatriz não apoiava a maneira como ele passava suas noites. Dar a ele essa demonstração de crueldade despreocupada era o lembrete dela do que ele era. Do que eles eram. O lobo não se importa com os problemas da minhoca. Eu li tua crônica, disse ela. Ela agradou a Vossa Graça? Tua habilidade artística segue maravilhosa como sempre. Entretanto, acho a história um tanto incompleta. É uma obra em progresso, Vossa Graça. Jean-François sentiu uma brisa fria, e sua imperatriz desapareceu sem mais. Em um momento estava sentada em seu trono, no seguinte o trono estava vazio. Ele afastou o cabelo do rosto e a viu então parada junto de uma das janelas altas que davam para o norte. Quem corre rápido corre às cegas, murmurou Margot. A impaciência foi o fim do rei eterno, e eu não tenho intenção de seguir o belo Fabien até o inferno. Margot voltou os olhos escuros como breu para o filho. Mas as coisas ficaram urgentes, meu amor. Vossa Graça está falando da donzela de ferro. E do aranha. Os lábios de Margot se retorceram no que um tolo podia chamar de sorriso. Eles na verdade vêm aqui, disse Jean-François, indo até ela. Sim. E dizem os ventos que o Draigan se aproxima acima dos oceanos, com nosso convite apertado em sua mão de mendigo. Devem chegar antes do banquete do dia da dama. Os priorem das 3 linhagens de sangue. Todos aqui em uma semana. Jean-François olhou pasmo para as montanhas. Pequenas figuras em aço escuro circulavam pelas muralhas abaixo, potes carregados de brasas ardendo como estrelas sobre muros inexpugnáveis. E Vossa Graça pretende conceder a eles cortesia? Não seria educado recusar, considerando que fui eu quem propus essa convocação. Um encontro desses não ocorreu nenhuma vez em centenas de anos. Nós lutamos nas sombras contra os outros priorem desde tempos imemoriais. Como podemos confiar neles? A imperatriz chegou a rir disso. Não podemos, meu doce marquês. Mas no desejo deles de autopreservação? Nisso podemos confiar. Essas guerras sugaram todo o sangue da terra, meu filho. E com todo pequeno feudo esculpido por senhores de sangue novos ricos, com cada bocado arrancado por bandos descontrolados de sangues ruins inferiores, mais perto cambaleamos na direção da catástrofe. Kestrel sabe disso. Carim sabe disso. Até o Draigan sabe disso. Margot sacudiu a cabeça, o lábio se curvando. Mas mesmo atraídos até aqui espontaneamente, eles nunca vão ceder. Nós precisamos de vantagem para alcançar esse objetivo. E mesmo agora, ele está gritando no buraco onde tu deixaste. Jean-François cerrou os dentes. Ele é perigoso, mãe. É evidente que sim. Como tu achas que ele teria sobrevivido num mundo tão frio se não fosse assim? Os dedos de Margot acariciaram o machucado de Jean-François por baixo do lenço em seu pescoço, delicados como sussurros. Mesmo assim, eles são a chave, meu filho. Esse enigma, essa arma, esse graal, dele e apenas dele depende seu destino. De Leon odeia nossa espécie mãe.
Ele não nos contou nada C. Por que achas que te incumbi dessa tarefa? Ele franziu o senho, perplexo. Eu sou seu historiador, não há ninguém em seu. Porque tu és jovem Jean-François. Jovem o bastante para te lembrares de como é ser um homem. Isso é poderoso. Conforto e camaradagem dos quais um lobo inteligente pode tirar proveito. Margot acenou para a história nas mãos do jovem escravizado. Nessas páginas há a história de um homem cujo cálice transborda de fúria e de tristeza, mas, acima de tudo, orgulho. Ele pode protestar, mas não duvide disso. Gabriel de Leon tinha o desejo de que o mundo conhecesse sua história. Essa é a grande profundeza de sua vaidade. E a chave para seu fim. O olhar sombrio de Margot foi até o pescoço de Jean-François. E ele sente afinidade por ti, doce marquês, o assassino de sua família. Seu laço com Dior Lachance. Pense em como suas confissões para mim foram íntimas. Íntimas? Jean-François cerrou os dentes. Ele tentou me matar. Tu aprendeste a lição, retrucou ela. Chegou a hora de engolir o orgulho ferido, meu pequeno, e dar essa bondade que os sábios oferecem depois da crueldade. O marquês estremeceu, frio subindo por sua espinha enquanto a imperatriz lhe acariciava o rosto. Só te eu incumbiria dessa tarefa, Jean-François. Não a teus irmãos, nem primos nem a ninguém em nossa corte eu deposito tanta fé. De todos os horrores que produzi, tu não vês que é só em ti que confio? Que é a ti que adoro. Margot inclinou a cabeça, examinando os olhos de Jean-François. Oh oui, sussurrou ele. Atrás dele, na plataforma, o quarto dos lobos da imperatriz, um brutamontes enorme chamado de feiura, lambeu o maxilar, por onde escorria saliva. Margot se moveu sem se mexer, num piscar de olhos tocando o rosto dele e no seguinte estendendo a mão. E sobre sua palma estendida, havia um frasco de vidro com poeira vermelho escura e uma chave pesada de ferro. Traga-me aquilo de que preciso, filho. Traga-me o império. Jean-François fez uma reverência murmurando. Como for de seu agrado. Asterisco terceiro asterisco. O assassino espreitava por uma janela estreita, ainda esperando a chegada do fim. O aposento não estava como ele o deixará quando o arrastaram para o inferno. As pedras do piso foram esfregadas até que ficassem quase limpas e um velho tapete de pele de carneiro fora jogado sobre as manchas de sangue. A lareira estava desprovida de chama, mas não de calor, tinham acendido o fogo algumas horas antes, expulsando o frio. Havia duas poltronas antigas no coração da cela, com uma mesa redonda entre ambas, sobre a qual havia dois cálices dourados, vazios, embora cheios de promessa. Tudo fora arrumado outra vez, como as peças em um jogo de tabuleiro esperando pela chegada dos jogadores. Mas embora tivessem se esforçado para deixá-lo muito mais confortável dessa vez, o último santo de prata não se deixava enganar. Mesmo assim era melhor do que a prisão que ele acabará de deixar. Passará 6 noites no fundo de um poço vazio no interior da torre, faminto. Sua língua era um leito de rio de lama ressecada. Sua garganta era uma planície desértica. A agonia fora sua única companhia, agonia e gritos marcados por sangue e sonhos com ela, esmaecidos como fumaça. Ele estava delirante quando enfim o içaram e lhe deram uma dose de sanctus tão doce que o sabor o fez chorar. Um grupo de soldados escravizados o escoltou até uma casa de banho no coração do Chantel, onde 2 belos mortais, uma jovem sadaime de olhos verdes e um rapaz nórdico de cabelo escuro, o mergulharam até o peito em uma maravilhosa água morna. Eles o banharam devagar, removendo com pente o sangue e a sujeira de seu cabelo, enquanto seus cílios adejavam sobre bochechas marcadas. Quando terminaram, Gabriel quase se sentiu meio humano outra vez. Por isso, quando sentiu o rapaz dando beijos delicados em seu ombro e a jovem passando dedos lentos pelo interior de sua coxa, ele se viu suspirando em vez de ansioso por ter uma espada. O que estão fazendo? Indagou com a garganta ainda rachada de gritar. Nosso mestre ordenou que cuidássemos de suas necessidades, Chevalier, respondeu a jovem. Todas elas. Como vocês se chamam? A jovem pescou, confusa. Seu nome, mademoiselle, insistiu Gabriel. Jasmine. Dário, murmurara o rapaz, os dentes fazendo cócegas na orelha de Gabriel. Ele os afastou com delicadeza, tanto mãos quanto lábios. Merci, mes chers. Mas não estou com esse tipo de fome. Nem sou esse tipo de bastardo. Eles o vestiram com suas velhas roupas de couro, agora lavadas, botas engraxadas e túnica imaculada. E depois de 3 tigelas de ragu de coelho e meia garrafa de um vinho tão raro que podia valer um Chantel em Nordlond, Gabriel foi escoltado sob guarda pela escada da torre acima, para esperar pela vontade do Marquês Jean-François Chasten mais uma vez. Não esperou por muito tempo.
Enquanto Gabriel olhava pela janela para as montanhas distantes, sentiu um formigamento, como se uma mão estivesse afastando seu cabelo do pescoço. Virando-se, viu o sangue frio parado a 7 metros de distância, separados por poltronas e mesa e cálices vazios. Está se sentindo revigorado, Chevalier? Perguntou Jean-François. O marquês trajava roupas elegantes e pálidas, os cachos dourados caindo sobre o rosto de mármore. Seus lábios de rubi estavam retorcidos, sangue fresco manchando o branco de seus olhos. Embora não tivesse visto o historiador nenhuma vez nas 6 noites anteriores, Gabriel sabia que este monstro estava por trás de cada momento de sua tortura. Castigo por seu ataque na última vez que se falaram. Como está a garganta? Perguntou o marquês. Melhor, eu posso remediar isso. O sorriso do sangue frio se transformou em algo mais sombrio, algo que caçava sorrisos reais por esporte. Por um momento o ar ficou denso e escuro como o sangue do coração. Achei que podíamos tentar outra vez, de Leon, declarou Jean-François. Achei que podíamos conversar como nobres, o equilíbrio entre nós igualado, e todos os nossos rancores esquecidos. O marquês apontou para a poltrona. Quer se sentar? O que acontece se eu não quiser? Sangue derramado a posto. Jean-François levou a mão ao interior de sua casaca e abriu uma pequena lâmina com um cabo de pérola reluzente. E não do tipo agradável. Gabriel olhou para a navalha. Um pouco pequena, não é? Não se trata do tamanho da lâmina, Chevalier, mas da habilidade de quem a empunha. Uma canção entoada por todo o homem baixo que já conheci. O marquês riu e estalou os dedos. A porta da cela se abriu, e a escravizada fiel de Jean-François, Méline, esperava do outro lado, seu corpete apertado em uma cintura fina, transbordando uma cascata de saias pesadas. Ela entrou deslizando pelo quarto e pôs um prato dourado sobre a mesa. Gabriel viu um globo chimico e um pote de água fumegante coberto por um pedaço de musselina. Ao lado, havia um pedaço de sabão sobre um prato e um pincel de crina de cavalo. Seus olhos voltaram para a lâmina pequena do monstro. Você está brincando. Esta carne nunca foi velha o bastante para cultivar mais que uma sombra de uma barba, mas me disseram que elas podem ser um tanto irritantes. Jean-François fez uma careta. E com toda a honestidade, Chevalier, a sua parece menos uma barba que uma blasfêmia. Quanto a isso, eu preciso zelar por minha reputação. Considere meu serviço como um pedido de desculpas. Conforto proporcionado depois de um conforto negado. A menos, é claro, que não confie em mim com uma navalha em seu pescoço. O monstro sorriu, o ar crepitando com um divertimento sádico. Gabriel conhecia o tipo de jogo sendo jogado ali, o propósito cruel por trás dele. Agonizar por 6 noites e depois ser arrastado de volta para os pés daquela coisa, sabendo que ainda estava sob o poder dela. Expor seu pescoço para aquele sanguessuga e rezar para que ele não o cortasse. Tudo para que ele se rendesse. Tirando o cabelo dos ombros, Gabriel se instalou na poltrona de couro ornamentada. O monstro lhe sorriu, saboreando sua subjugação. Fechando os olhos, Gabriel jogou a cabeça para trás, confiando que o escorpião não fosse picar. O intervalo de 3 respirações longas se passou antes que a musselina fosse envolta em seu rosto com água doce e morna. Gabriel inalou vapor, a pele formigando quando ouviu os passos do sangue frio à sua esquerda. Combatendo os instintos que ele aguçara ao longo dos anos de matança e guerra, as necessidades básicas de lutar e fugir que lhe passavam pela mente, desejando que seu coração parasse de trovejar. Paciência, sussurrou uma voz em seu interior. Paciência. Minha imperatriz leu sua história, Chevalier. Agora, vinda de trás, a voz do monstro era delicada. Seu aprendizado em Submission. Sua viagem com Dior Lachance e a batalha contra a Ordo Argentergenge pela vida do Graal. Uma saga digna das eras. Sua graça ficou satisfeita. Bem, isso tira um peso de minha cabeça, murmurou Gabriel. E da minha, garanto a você. Estava com medo de desapontar a mamãe, sangue frio? Na verdade, aterrorizado. A musselina foi retirada de seu rosto, e Gabriel sentiu Jean-François transformar o sabão em espuma sobre seu queixo. O cheiro não era de todo desagradável, mel dos tolos, cinza e notas muito suaves de cortiça azul. Ela, porém, refletiu o marquês, ofereceu críticas sobre a extensão do tomo. Jean-François agora estava à direita de Gabriel, o maxilar do santo de prata se tensionando quando sentiu o primeiro toque da navalha na carne. Com os dedos levemente pressionados sobre o queixo de Gabriel, o monstro passou a lâmina pela bochecha dele com um movimento longo e suave. Ela ficou ávida pela perspectiva de uma continuação. A lâmina estava afiada como vidro, sussurrando quando tornou a lhe beijar a pele. O toque do marquês era duro como pedra, ainda que delicado, quente depois de se alimentar.
Gabriel se manteve firme, mas a fera dentro de si encontrava-se nervosa por estar tão vulnerável, pelos invisíveis se eriçando em sua espinha enquanto o Marquês contornava com habilidade sua lâmina pelo arco do lábio superior de Gabriel. Embora tenhamos tido nossas divergências de Leon, não sou uma alma vingativa. Mas sua graça deixou seu desejo claro. Então, embora não tenha desejo de lhe infligir mais tormentos, vou ser forçado a fazer isso se você a desafiar. E nenhum de nós de fato quer isso. Gabriel sentiu a navalha outra vez, fazendo a curva na direção de seu pescoço. Um toque quente como sangue junto à garganta, o leve roçar da virilha do monstro em sua mão. Você dorme com mulheres sangue frio? Ou com homens? A lâmina parou. Por que a pergunta, santo de prata? Ele deu de ombros. Me deu prazer. Gabriel sentiu um polegar duro como pedra em seu lábio, limpando muito delicadamente os restos de sabão. Homem e mulher. Essas questões são insignificantes para imortais. Afundando depressa no oceano da eternidade. A beleza pode ser encontrada em qualquer lugar. Então, quando leva uma de suas beldades para a cama, você as esquenta primeiro? Ou apenas faz com que fiquem de quatro e logo começa? A navalha ficou imóvel outra vez. Você está. Para deixar mais claro, Gabriel enfim abriu os olhos e encarou o Marquês. Se vai tentar me foder, vampiro, pelo menos tenha a decência de primeiro me pagar uma bebida. Jean-François cerrou os dentes. A navalha pairava acima da jugular de Gabriel. O santo de prata apenas sorriu. Gabriel sabia que estava em perigo. Mas mesmo torturado e cansado ele não era tolo. A verdade era que se aqueles monstros o quisessem morto, já estaria assim, e embora o tivessem arrastado até os limites da sanidade, eles não o haviam deixado cair. Ele sabia o que queriam. A história de como o Graal de Sam-Mission se quebrara. Saber se haveria algum modo de ainda o usarem em seu proveito. Por isso, embora apostar que um escorpião não fosse picar pudesse parecer tolice, Gabriel sabia que não tinha nada a temer sentado naquela cadeira. Oferecer o pescoço àquele bastardo não era uma rendição, era uma conquista. E fechando os olhos outra vez, ele jogou a cabeça bem para trás. O moné se você tiver, Sherry. Cuide disso, Méline, ordenou Jean-François. Gabriel ouviu a porta render e se fechar, a chave girar. A escrava agora o considerava perigoso o suficiente para trancá-lo às suas costas. Os sanctus que lhe deram para fumar mal dava o conteúdo de um dedal, mas seus sentidos permaneciam aguçados. Conforme o Marquês pressionava a navalha sobre sua carne outra vez, Gabriel contou os passos de Méline descendo a torre. Ele agora sabia que aquela porta pesada de ferro levava para a ala oeste do Chantial. Cada degrau daquela escada em direção ao salão de jantar tinha sido contado mentalmente durante sua marcha até ali, todo soldado escravizado gravado. As janelas altas pelas quais um homem podia pular, portas de serviço por onde era possível escapar, tudo armazenado nos cofres de ferro de suas lembranças. O Marquês continuou a barbeá-lo em silêncio, sua expressão convencida de triunfo evaporada. A navalha passou pelo pescoço dele uma última vez, o assassinato a apenas um capricho de distância. Mas enfim o monstro limpou a lâmina e a guardou dobrada no interior de sua casaca. Após um momento Jean-François apertou as mãos, frias e úmidas, sobre o rosto de Gabriel. O santo de prata sentiu o cheiro pronunciado de álcool e por baixo, apenas o toque mais leve de flores. Gabriel tornou a abrir os olhos. Jean-François o olhava, cachos dourados se agitando enquanto passava água no rosto de Gabriel. Desculpe, de Leon, murmurou o monstro. Infelizmente, sino de prata é uma das poucas fragrâncias agradáveis que ainda podemos produzir nestas noites. Sei que era a flor favorita de sua mulher, de sua filha também. E se o aroma despertou lembranças desagradáveis, peço perdão. Como eu disse, não tenho desejo de vê-lo sofrer. Gabriel perdeu o foco, rememorando dias distantes do passado. Aquele pequeno farol perto do mar. O calor no sorriso de paciência e nos braços de Astrid. A canção de ondas e gaivotas e as praias distantes, e 3 pancadas atingindo a porta como martelos. Entre, murmurou Jean-François. Méline retornou à cela com uma garrafa de vidro verde, preenchida por um vermelho delicioso. Gabriel inalou o perfume do vinho, observando a artéria pulsante sob a gargantilha de Méline, os olhos passando pelas curvas leitosas de seus seios enquanto ela se inclinava para a frente e enchia um dos cálices. O sangue dele se acelerou, e ele evitou seus olhos quando ela lhe entregou o copo. Deseja mais alguma coisa, mestre? Gabriel nem tinha visto o monstro se mexer, mas Jean-François agora estava sentado na poltrona em frente. Havia um tomo encadernado em couro no colo do sangue frio. Não neste momento, minha pombinha. Deixe-nos. Seu desejo é uma ordem.
A mulher olhou para Gabriel. Não estarei longe. Gabriel piscou e ergueu o copo, e Meline foi embora. O santo de prata inclinou a cabeça para trás e esvaziou o cálice em um gole. Com as roupas de couro rangendo, serviu-se de outro. E com a taça cheia até a borda trêmula, ele se encostou na poltrona, com os olhos cinzentos no monstro à sua frente. O que o Rei Eterno fez com sua família? Jean-François sacudiu a cabeça, com olhos na janela estreita. Confesso que a história me tocou o coração, santo de prata. Você não tem nenhum coração, sangue frio. Nós dois sabemos disso. A crueldade não me é estranha. Mas há um limite que só os monstruosos de verdade ousam ultrapassar. E Fabien Voz era, de todas as formas, exatamente isso. Mas ao matá-lo, você se tornou o autor de uma calamidade. O Império oscila no gume de uma faca de leão. Se as cortes de sangue não estiverem unidas, só pode haver um fim para essa história. E você acha que o Graal vai ajudá-lo? Escarneceu Gabriel. Eu já lhe disse antes, sangue frio. O cálice está quebrado. O Graal está acabado. Não importa no que eu acredito, Gabriel. Nenhum de nós quer vê-lo jogado de volta naquele buraco. Mas é exatamente lá que minha imperatriz vai deixá-lo se eu não lhe der o que ela quer. E se eu fizer isso? Imortalidade. Talvez do único tipo que qualquer um de nós realmente conhece. O sangue frio produziu um estojo de madeira, entalhado com lobos e luas. Sacou uma pena grande, escura como o coração no peito de Gabriel, e pôs um vidrinho sobre o braço da poltrona. Mergulhando a pena na tinta, ele ergueu os olhos escuros e cheios de expectativa. Comece, disse o vampiro. O santo de prata deu um suspiro. Como quiser. Asterisco e asterisco. Nada além de escuridão. Por onde devemos começar? Perguntou Gabriel. O mais sábio parece ser do lugar onde parou, respondeu Jean-François. Se é sabedoria o que procura, sangue frio está falando com o homem errado. Infelizmente você é o único homem no quarto. Gabriel escarneceu e voltou a se recostar na poltrona. Essa é a porra da história da minha vida. Prossiga com ela então. O historiador pegou um fragmento imaginário de poeira da manga de sua sobrecasaca com os lábios franzidos. Você viajou através de meio império, buscando por vingança após o assassinato de sua mulher e de sua filha. Estava disposto a destruir o Rei Eterno, Fabien Voz, e tornou-se guardião de Dior Lachance, última descendente da linhagem sagrada do Redentor. Seus irmãos em meio à Ordo Argentergenge tentaram assassiná-lo, e sua velha amiga Chloe Sauvage tentou sacrificar Mlili. Lachance num ritual antigo com o objetivo de destruir a morte dos dias. Mas com a ajuda de sua irmã, agora revelada como uma dos Kit e que chama a si mesma de Liat, o lábio do vampiro então se distorceu com desprezo. Você subiu até os cumes de Samichon, matou seus antigos camaradas como se fossem porcos sagrados enfileirados e resgatou o Graal da morte certa. Um final feliz para todos. Jean-François acenou com a pena, as sobrancelhas arqueadas. A menos que fosse um membro da Ordem da Prata, é claro. O último santo de prata não disse nada, encarando o globo chimico entre eles, vislumbrando anos já muito distantes. Uma mariposa pálida como um crânio saíra rastejando de alguma fresta no interior da cela, e agora esvoaçava em torno da luz. Ele observou o inseto se debater em vão contra o vidro, lembrando-se do adejar de 1000 asas diminutas quando mergulhara das alturas do mosteiro depois que seus ditos irmãos cortaram sua garganta. O gosto de sangue ansiem na língua, puxando-o das fronteiras da morte. Uma figura pálida em uma sobrecasaca vermelha arrastando ao seu lado sua máscara de porcelana para revelar o rosto do monstro, o horror, a irmã por baixo dela. Por que você não me contou, Selene? Porque tudo que eu sofri, tudo que eu sou, é por sua causa. O último santo de prata tomou outro vagaroso gole de vinho. Porque eu odeio você, irmão. De Leon? Você por acaso se pergunta onde isso vai acabar, Chasten? Questionou por fim Gabriel. Quando a última garganta mortal for aberta, e a última gota de nosso sangue se esgotar, quando a loucura de sua imperatriz pelo Graal for exposta, e sua espécie atacar a si mesma como cães pelo último osso, você acha que cairá lutando? Ou vai morrer de joelhos? Há toda sorte de prazeres a desfrutar de joelhos. O historiador sorriu, passando a pena sobre os lábios. Mas lhe garanto que não tenho intenção de morrer. Nem ela tinha, vampiro. O santo de prata deu um suspiro, com o olhar ainda perdido na luz. Nem ela. Gabriel de Leon se recostou na poltrona, o globo brilhando no cinza tempestuoso de seus olhos. O ar ainda estava frio, exceto pelo sussurro cálido de sua respiração, pelo hino delicado de seu pulso e pelo beijo aveludado de asas de morcego no céu noturno lá fora. O historiador mantinha a pena sobre a página. O mundo prendeu o fôlego.
E finalmente o último santo de prata começou a falar. Ainda me lembro como se fosse ontem, sabe? Posso ver com tamanha nitidez que é quase assustador. Nós dois, parados diante daquele altar. A catedral vazia e silenciosa. A fumaça se erguendo até o teto. O desafortunado alvorecer da morte dos dias penetrando através das janelas e a estátua do Redentor olhando para a carnificina que eu fizera. Mas a coisa de que mais me lembro é do sangue, esfriando no chão, pulsando